Prós, a Presidência da República, Pablo Marçal, que está na nossa sede aqui em São Paulo. Candidato, boa noite, bem-vindo à CNN Brasil. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos aí que acompanham a CNN Brasil. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, a honra é toda nossa em tê-los aqui. Candidato, vamos lá. O senhor tem dito que entrou na disputa porque sentiu um chamado enquanto escalava uma montanha nos Estados Unidos. O senhor poderia explicar como é que foi esse chamado? Sim, é um chamado do povo, né? Porque 60% da pesquisa hoje, 60% dos eleitores não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, e não aparece ninguém, e o sistema político ele não deixa ninguém de fora prosperar, né? Nem para virar candidato, nem para se posicionar, e nem muito menos chegar à disputa eleitoral. Então, o Brasil não quer ser engolido pelo passado, e nesse ano realmente eu não estive envolvido com partido político, mas eu me filiei ao PROS, dia 30 de março, e eu me posicionei, né, para trazer profissionalização para a gestão nacional, para destravar a mentalidade do povo, que é uma coisa que eu já faço, para implementar um sistema econômico novo chamado governalismo, e eu senti isso muito forte. E estou aqui como um bom brasileiro, e não volto atrás nisso, e estou muito animado, principalmente de estar sentado aqui na CNN para discutir ideias sobre o futuro do Brasil. Mas como assim um chamado muito forte? Foram mensagens que o senhor recebeu, algo que o senhor sentiu? Tem alguma coisa sobrenatural nessa história? Fiquei curiosa. Tem algo sobrenatural. O Brasil assim? É o país mais rico do mundo, só que com a mentalidade de escrava. Então, uma das coisas que você nunca viu, Mona Lisa, um pré-candidato ou os quase 40 presidentes que já tivemos aí no Brasil, ninguém nunca discutiu sobre a mentalidade do povo. Então tem muita gente, né? Tem muitas famílias clamando por prosperidade, para ter pelo menos um prato de comida em casa. Tem 35 milhões de pessoas passando fome. E se você tiver um coração sensível, você consegue sentir no seu coração esse chamado também. Esse é um tempo da gente não deixar o futuro ser engolido pelo passado. O Brasil não foi condenado a ter Lula e Bolsonaro como presidentes. A gente já conhece o modus operandi dos dois. Nenhum dos dois consegue levar a gente para o próximo nível. Então eu poderia muito bem curtir a vida que eu construí com a minha família, com os meus sócios, com todo o conglomerado empresarial que eu tenho, mas existe um chamado sim, tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem 40 mil homicídios, tem 12 milhões de desempregados clamando, e qualquer coração sensível vai descobrir que existe grito, né? E alguém tem que vir vingar esse sangue desses brasileiros que está sendo derramado em vão. Nós precisamos nos levantar como cidadãos dessa nação para fazer uma política diferente. Sim. Candidato, o senhor disse então que sentiu esse chamado durante uma escalada nos Estados Unidos. Bom, no mundo virtual o senhor é muito conhecido, mas no mundo real muita gente acabou conhecendo o senhor também por causa daquela escalada desastrosa ali ao Pico dos Marins em São Paulo. 32 pessoas, se eu não me engano, né, precisaram ser resgatadas e o senhor inclusive está sendo investigado. Na época, candidato, o senhor disse que não era responsável nem com a sua própria vida. Então, a minha pergunta é, alguém que não é responsável com a própria vida pode se sentir responsável por uma nação? Esse é o problema. A gente está caçando um Messias, tem um Messias aí que quer ser responsável pela nação inteira e não cuida de nada, né? Sim. Agora, quando você quer correr risco, inclusive eu estou sendo irresponsável colocando meu nome, sendo candidato, né, pré-candidato à presidência da República. Virei um alvo humano, estou sendo investigado só por colocar o nome na corrida eleitoral, estou sendo perseguido, difamado e nem começou. Então, se você realmente for alguém certinho, bonitinho, que não faz absolutamente nada fora do script da sociedade, você não vai ser ousado e não vai crescer. Eu vim de escola pública, eu já morei em periferia e hoje eu posso falar para você que eu construí riquezas de forma honesta. Eu gero milhões de reais em impostos todos os meses aí nesse país e posso te falar algo. Eu sou um irresponsável sim em acreditar num Brasil diferente, fora desses dois governantes. Foi uma infelicidade o que aconteceu lá no Pico dos Marins, mas eu posso te falar, chamei o bombeiro e isso mostra que eu não tenho orgulho, porque de fato a gente não foi resgatado, a gente foi acompanhado, foi muito bom, eu respeito a instituição que é mais respeitada hoje aí pelo Brasil, que é o Corpo de Bombeiros. Mas eu não tenho compromisso com o erro. Naquilo que a gente erra, a gente volta atrás. E o brasileiro, na mentalidade dele, ele, ao invés de ficar focado no agora, apontado para o futuro, ele fica sempre voltando no passado.
E eu quero falar para vocês que estão assistindo a CNN, eu vi o manifesto aqui do CNN, cada frase repete uma coisa chamada fato. Exato. Eu amo fato, então vocês ganharam um grande admirador, né? Eu já gostava, de longe, eu não acompanho televisão, tem 9 anos que eu não assisto televisão, mas eu gostei muito do que eu li aqui antes de entrar. Esses fatos não trouxeram nenhum prejuízo para ninguém, e eu sei que num processo eleitoral alguém vai ficar sempre cutucando algo. Eu quero deixar um recado para que a gente, como nação, possa avançar. Não pare por coisas erradas que você fez. Você já aprendeu? Aprendeu, avance, não precisa repetir os mesmos erros. E eu posso falar para você o que é o fato. O fato é que depois que você aprende, você consegue avançar. O Brasil precisa deixar os erros do passado e vocês querem continuar, né, pela pesquisa eleitoral poderosa, vocês querem repetir novos erros, né? Os erros do passado estão querendo voltar e vocês querem pôr de novo o Messias. Vocês querem colocar o maior ladrão. Desculpe interrompê-lo. Vocês estão assistindo. Quantas pessoas estão assistindo aqui? Ok. Pela sua manifestação, agora eu fiquei até alegre. Você não é uma pessoa que quer repetir esse erro, pelo jeito, né? Desculpa aí a Jamais. Não, todos nós cometemos erros, né? Mas é do ser humano atento aprender, né? Com os erros, sem dúvida. Mona Lisa, existe e não repetir, né? Sim, existe a diferença de erro e de fato. E uma das coisas que você vai perceber do meu nome, né? Da disposição minha, da energia minha humana que eu estou empregando para levar o Brasil para uma próxima rota, né? O presidente é um cargo solitário. Ele, apesar de conseguir nomear 18 mil pessoas, ele é uma pessoa solitária na República de 3 poderes. Mas eu vou te falar, você nunca viu na história alguém querendo, de fato, libertar esse povo, né? Esse povo dessa ideologia maluca que o PT instaurou nesse país e quer continuar dando manutenção. Não faz o mínimo sentido. Aqui tem homens e mulheres de verdade nesse país, eu não vou afrouxar. Não faz sentido nenhum a gente se curvar para pessoas péssimas de gestão, péssimas de sensibilização com as pessoas. Tem gente aqui que prometeu tirar milhões da miséria e tirou foi trilhões de reais e levou para outros países e cometeu todo tipo de barbárie e a pesquisa aponta que está em primeiro lugar. Então, assim, é um tempo da gente dar um basta, dar um chega nesses dois. E eu quero pedir para você o seguinte, olha os 10 pré-candidatos que estão aí à disposição. Antes de entrar aqui eu estava assistindo o Ciro, e eu estou me aproximando de todos eles, já conversei com os ex-presidentes, fui na casa do Sarney, estive com o Michel Temer, já estive com o Bolsonaro, vou me encontrar, já estive com o Fernando Collor de Mello e vou me encontrar depois da recuperação agora do Fernando Henrique Cardoso e com o próprio Lula e Dilma. Por que eu estou falando isso? A gente tem que deixar essa ideologia de lado e aprender o que cada um fez de bom e o que cada um fez de errado. Então eu fiz 3 perguntas, Mona Lisa, para todos os ex-presidentes que eu me encontrei. O que você fez de errado, o que você fez de muito bom, o que você gostaria de ter feito que você não fez. Eles me responderam, foi muito proveitoso, consegui modelar coisas boas de cada um e perguntei qual que é o conselho que você dá para o próximo presidente do Brasil. E aí eu quero lembrar o conselho que o José Sarney me deu. Faça as pessoas voltarem a gostar de política. E aí eu peço aqui, faço um apelo para vocês. Não escolha candidatos agora. Quando a pesquisa eleitoral chegar em você, fala assim, ó, não decidi. Eu estou estudando a vida dessas pessoas, porque se o Brasil olhar todas as opções que ele tem, não vai votar nunca, nem no Lula, nem no Bolsonaro. Candidato, colocar a nossa analista de política nessa entrevista e a gente vai batendo uma bola com a Renata Agostini também. Renata, minha querida, chega no papo, por favor. Olá, Renata. Obrigada, Mona. Boa noite, candidato. Candidato, o senhor falava agora com Mona sobre ter recebido um chamado, né, algo que o colocasse nessa missão, nessa tentativa de disputar a presidência. Minha pergunta é, por que não tentar contribuir, né, servir ao país num cargo como deputado? Por exemplo, o senhor tem toda essa visibilidade nas redes sociais, né, essa inserção digital, isso poderia ser uma plataforma e facilitar uma eleição para um mandato e no qual o senhor poderia contribuir, né? Uma tentativa de presidência é algo muito mais difícil, né? Por que não tentar esse caminho? Por que tentar um tiro logo para a presidência? Esse é um tiro e vai ser a única vez. Eu tenho minha aposentadoria marcada tem 10 anos. Ela vai acontecer no dia 18/4/2027. Eu não estou tentando, porque tem um código precioso aí na neurociência que se você é alguém que tenta, você não vai conseguir. Eu serei. Com muito custo e com muita dificuldade, o próximo presidente do Brasil, o presidente mais novo da história do Brasil. Eu só preciso que as pessoas me conheçam. Então, eu estou muito empolgado de estar te respondendo, Renata, Mona Lisa. Eu vou começar as viagens por todo o Brasil agora e só vou descansar no dia 2 de outubro até às 20h19, que vai vir o anúncio oficial de quem é o presidente ou se vai ter o segundo turno.
E ali você vai continuar vendo alguém que está empenhado. Eu vou entregar os melhores dias da minha vida, né, os melhores dias de fato, para servir essa nação. Então eu quero te falar algo, Renata. Eu não sou carreirista político. Apesar de assumir minha vida política agora, minha vida pública, me afastei das minhas empresas, estou vendendo algumas empresas inclusive. Espero também não voltar a empreender, vou ficar só com as minhas empresas de investimento. Hoje meu grupo tem mais de 20 empresas. Nós temos um valuation aí bilionário hoje, eu posso falar algo para vocês. Eu não estou nessa nem para reeleição, nem para nada disso. Eu estou aqui para criar uma atmosfera diferente no Brasil. Eu acredito numa coisa que chamo de governalismo, não quero testar, isso já funciona. Claro que está no começo e não tem cultura ainda nisso, né? Tem poucas pessoas, algumas milhares de pessoas estão exercendo isso, que é um sistema político diferente de capitalismo e socialismo. E se vocês se interessarem, eu posso explicar depois. Sem dúvida, vamos batendo uma bola aqui. A Renata pode, inclusive, ficar na tela como quiser. A casa é da Renata sempre. Eu estou dizendo isso, candidato, porque a Renata está trabalhando à tarde, não me dá a honra da presença sempre. E hoje ela está aqui, então estou feliz também por ter a Renata pertinho de mim. Candidato, já que o senhor falou que vai começar as viagens, o senhor não vai contar com palanques importantes, né, nos estados, por exemplo, em Pernambuco, com Marília Reis, porque ela está ao lado de Lula. Esses, claro, acordos estaduais, regionais foram fechados antes e são intocáveis, né? Isso preocupa o senhor de alguma maneira? Não me preocupo, porque enquanto você fala isso no Pernambuco, onde eu não pisei, não conquistei ali o coração dessas pessoas, no Paraná eu tenho 7 partidos, que eu não precisei fazer uma ligação, mas eles me apoiaram ali com a saída do Moro e da corrida presidencial. Então eu nunca vi, assim, eu estou me sentindo tão amado na política, porque é tanta gente, né? Eu tenho mais de 300 conselheiros, gente capacitada que quer ajudar, e o movimento só está crescendo. Eu sou uma semente ainda na política, só que a semente, quando começar a germinar, eu acho que nos próximos dias ela vai começar a germinar. E às vezes, né, parece ruim não ter um apoio ali regional, mas para você ter uma noção, eu tenho movimentos em todas as cidades do Brasil. Eu tenho 600 mil pessoas só num grupo meu, num movimento chamado QGR, que se reúne todas as semanas. Então eu já tenho palanque. Eu tenho palanque em lugares. Se eu chego numa cidade, por exemplo, Belo Horizonte, aviso 10 da manhã que eu vou estar à noite em algum lugar. Na última vez que eu fui em Belo Horizonte, avisei às 10 da manhã, às 19, tinha 3.500 pessoas me esperando ali. Então, assim, vocês vão ver coisas que no meu desenvolvimento e na política a gente não viu, só viu na época do Lula, quando ele era o auge, né, da esperança desse país. Então, sim, eu gostaria de verdade, vou fazer isso, vou me empenhar de corpo, alma e espírito para conquistar o coração de todo mundo, né, das regiões. Vou fazer isso sem discriminação nenhuma. Se alguém do meu partido estiver apoiando o Lula, como você falou, eu não vou deixar de apoiar essa pessoa, porque eu tenho um alvo número 1 com o PROS, que é eleger 18 deputados federais no mínimo. Então esse é meu compromisso com o meu partido, que me apoiou, que não me cobrou nem um real. Eu, inclusive, não irei gastar nem um único real do fundo eleitoral. Pelo contrário, vou investir do meu bolso, dentro do limite da legislação. Vou investir para que cada um dos deputados que estão realmente investindo na vida deles por um Brasil melhor, vou investir para fazer eles deputados federais. Então eu não tenho ciúme de gente, a não ser da minha esposa, mas de ninguém eu tenho ciúme, eu não tenho ciúme de ideias, eu estou aqui para servir meu partido. E meu partido está aqui para servir o Brasil e para a gente prosperar como nação. Eu já vou passar para a Renata já de novo, mas o senhor disse que o senhor vai bancar, né, a campanha do seu bolso. O senhor tem uma estimativa de gasto? Isso. Desculpa, Mona Lisa, não falei que eu vou bancar a campanha do meu bolso. A campanha majoritária dessa, dentro da legislação eleitoral, não faz sentido, eu furaria a legislação. Então vai ter arrecadações de pessoas, né, os movimentos que a gente está criando, essas pessoas elas vão contribuir também. Que eu vou fazer o seguinte, eu tenho um poder econômico para fazer isso, mas isso é contra a lei. O que eu vou fazer é investir toda a minha energia e o movimento vai crescendo, as pessoas vão acreditando. Mas você perguntou sobre a ideia, sobre gastar, Sim. Ainda não foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. Então, de acordo, né, com a decisão que o TSE, na verdade, divulgar, a gente vai trabalhar aí. Eu espero chegar no teto de investimento em relação a essa eleição. Renata, chega no Papo de Volta.
Candidato, as pesquisas indicam que a economia, os rumos da economia, né, isso tudo está na ordem do dia para o eleitorado. A gente teria aqui diversas questões para explorar, mas eu vou me ater a um dado que surgiu recentemente também em pesquisa e que apontou uma emergência nacional, a fome. Sim. 33 milhões de brasileiros passando fome. Quando o senhor pensa no seu programa de governo, num eventual governo, o senhor pensa em como enfrentar essa questão e como seria? Primeira coisa é que a gente tem um problema de fome, não é porque a gente mora num país pobre, porque a gente mora no terceiro maior produtor de alimento do mundo, né? A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. E tem um segundo problema, a gente honra demais para a exportação, e eu acredito que a exportação tem que continuar crescendo, e a gente esquece dos nossos. Quando você fala 33 milhões de pessoas, a gente está falando de quase 650 estádios de futebol lotados. Pense em 650 estádios aproximadamente, se eu não estiver louco aí com essa conta. O Maracanã lotado, você imagina. É isso que tem de gente na miserabilidade do país. Você sabe por que está assim? Antes de falar sobre solução, eu tenho que te falar algo. Alguém que não vai dar solução, alguém que patrocina isso. Tem um negócio chamado miserabilidade do voto. Tanto Lula como Bolsonaro, eles ficam pagando de santinho. Mas o que eles querem é que vocês não governem. Quando eu falo vocês, são não só os brasileiros que estão na faixa de miséria, mas tem 12 perfis de brasileiros. Tem brasileiros iludidos, estáveis, tem brasileiros que são desistentes, eles não querem produzir. Tem essa geração nem que não quer nem estudar nem trabalhar. E aí esse é o projeto eleitoreiro, sempre criar dependência. Aí eu falei do governalismo, a gente tem que criar interdependência, diminuir o tamanho desse gigantismo estatal e dar protagonismo para as pessoas. Como é que eu vejo uma forma de resolver isso? De forma estrutural, é através da educação. Só que a educação, você mexe agora, eu tenho rede de escola nas nossas empresas, e eu posso falar para você, educação é para médio e longo prazo, mas tem que começar agora. Depois eu posso tocar nesse assunto. Segundo, nós precisamos retomar o crescimento desse país através de infraestrutura. Hoje tem 20 mil obras paradas. 20 mil, pra você ter uma noção, imagina. Se você retoma pelo menos 5 mil das 20 mil, a gente começa a dar empregabilidade. O que a gente precisa também? Qualificação, não a esteira educacional para levar alguém para graduação, mas na vertente técnica. Precisamos qualificar as pessoas. Outra coisa que a gente tem que fazer para tirar as pessoas da fome, a gente tem que colocar migração de assistencialismo. Não existe esse programa onde a pessoa entra e fica. A gente está estimulando essa miserabilidade do voto, a gente está estimulando a improdutividade, porque a pobreza não é status social. Apesar que o capitalismo prega isso, que a pobreza é um status social, a pobreza na raiz da palavra, no sentido etimológico, significa improdutividade. Nós somos, sim, um país improdutivo. Eu não estou falando que alguém que tem que trabalhar pra caramba ou passar das 10 horas da noite, nada disso. Você precisa produzir, porque senão você nunca vai ter descanso, você não vai alcançar desfrute. O que a gente precisa fazer também? Investir na matriz energética do país. Nós não temos energia suficiente para crescer. Então são tantas coisas que precisam ser discutidas. Você não vê nenhum dos dois grandes candidatos que a gente tem aí, né, nas pesquisas eleitorais. A gente está de mal a pior, eles vão repetir essa má gestão que eles estão fazendo. O que a gente tem que fazer? Pedir encarecidamente para o Bolsonaro, que tirou um programa social que afetava direto a vida dessas pessoas em relação à fome. Foi removido ali, salvo engano, certamente foram centenas de milhões de reais. Agora está algo em torno de dezenas de milhões de reais e pessoas estão passando fome por causa de um equívoco de gestão. Agora, isso é tudo paliativo. O que a gente precisa é reformar esse sistema educacional. Para vocês entenderem, vocês que estão assistindo... Candidato. Pode falar. Perdoe-me interrompê-lo, está estendendo demais. Eu gostaria que o senhor concluísse nessa concluído. Sua resposta. Já concluiu? Sim. Então, tá bem, obrigada. Nós temos um tempo, mas eu não queria terminar essa entrevista sem fazer uma última pergunta. Pelas declarações do senhor, esses últimos dias, vi muito do que o senhor publica, muito do que o senhor já fez, e o senhor tem frases de efeito, né, que o acompanham nessa sua trajetória. Uma das frases que me chamaram a atenção, o senhor disse: gente normal não dá conta de mexer com isso seria a presidência da República. Sim. Para terminar o nosso papo, o senhor se considera anormal, acima da média para querer isso? Qual é a questão? Me considero corajoso. O que é uma pessoa normal? Né? A normalidade é uma doença emocional. Uma pessoa normal, ela depende da aprovação dos outros. Uma pessoa normal, ela morre de medo de errar, ela morre de medo de ousadia, ela morre de medo de tudo.
Então, para realmente só concorrer à presidência da República, se você for uma pessoa ali que fica a vida inteira com esse 1% que eu estou aí, você não é uma ameaça para o sistema, né, que está aí montado. Mas como eu sei que eu vou investir minha energia e nunca coloquei a mão em nada que não tenha prosperado, eu sei que eu vou dar trabalho e que se cuide esses dois que estão na frente aí, que o Brasil... Eu não vou gastar nem um pingo de energia falando quem eles são. Eu vou mostrar para onde o Brasil precisa ir, que ninguém está falando. Então, uma pessoa normal jamais pega um patrimônio que eu tenho, jamais pega. Eu tenho quase 400 mil alunos da internet, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho assim, não precisava nunca mexer com isso. Então, uma pessoa normal não aparece aqui para concorrer à presidência do Brasil. Eu me considero anormal, sim. Eu vim de escola pública e jamais, matematicamente, eu teria a chance de chegar onde eu cheguei na sociedade, servindo milhões de pessoas, apesar de não ser conhecido, como você disse, no mundo real. Eu sou assistido por 10 milhões de pessoas da internet todos os meses, em todas as listas e todas as plataformas. Então, assim, eu tenho produzido resultado no país. Você falou que seria a última pergunta, eu queria deixar só algo aqui. Eu vou abrir uma caixa de perguntas no Instagram, Pablo Marcal 1, vou responder vocês, que aí eu continuo respondendo até chegar na minha casa. Muito obrigada, pré-candidato do PROS à presidência, Obrigado, Pablo Marçal. Uma boa noite ao senhor. Fatos boa sorte são fatos. Também. Existe o mito, a lenda e o fato. Beijo para a CNN. Se puder, eu quero cumprimentá-las aí pessoalmente, que vocês me colocaram numa casinha de vida aqui. Eu não senti o calor humano de vocês. Um beijão. Fique à vontade. Obrigado. Muito obrigada, candidato. Obrigada. Até mais.